Um cara imortal quer morrer a todo custo porque ele não aguenta mais estar vivo há tanto tempo, e uma garota que não pode tocar em ninguém porque senão ela despeja um azar tão grande na pessoa que ela morre. Essa é basicamente a premissa de Undead, um look anime que estreou recentemente na Star Plus, que por sinal tá meio atrasada aí na transmissão da obra, né? Mas que eu tô acompanhando simplesmente porque a história é tão absurda, mas tão absurda que é impossível não gostar. Pelo menos pra mim é muito boa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sem spoilers, tá? Então já deixa seu like aqui e bora pro vídeo. Por essa breve sinopse que eu dei aqui no comecinho, realmente não parece que a história é nada demais, né? E que não tem nada de absurdo nela, como eu disse, mas vai por mim, gente. O nível de escracho aqui sempre vai escalonar mais e mais e mais, assim. É impressionante. O anime começa com uma garota chamada Fuko, que é tecnicamente amaldiçoada, né? Um poder que ela tem ali, que ela tem um azar tremendo. Então ela tá se preparando pra tirar a própria vida, porque ela não aguenta mais matar as pessoas que se aproximam dela, simplesmente porque qualquer um que toque o seu corpo acaba recebendo uma carga de azar tão grande que é atingido ali por grandes desastres impossíveis de se sobreviver. Então, num determinado momento em que, por acaso, ela acaba caindo e tá prestes a morrer mesmo, ela é salva por um homem sem nome, que depois ela apelida de Andy, e que é basicamente um cara imortal. Nada, absolutamente nada do que acontecer com ele é capaz de matar o cara. E, gente, quando eu falo nada, é nada mesmo. Pode cortar a cabeça dele fora, esmagar ele, passar no moedor de carne, enfim. O corpo dele sempre se restaura sozinho, sem ele nem querer. E aí ele continua vivo. Acontece que ele tá nessa há muitas e muitas décadas e ele simplesmente não aguenta mais isso. E aí ele vaga pelo mundo tentando arranjar uma forma de morrer. Quando os dois se encontram e ele descobre que ela tem esse azar capaz de matar as pessoas, ele vê nela uma esperança de finalmente poder morrer ao ser atingido ali por uma onda de azar muito grande vinda da parte dela. Então ele meio que obriga a Fuko a acompanhar ele para que o plano seja colocado em prática ali e ele consiga cumprir o objetivo dele. Só que as coisas nesse anime não são tão simples como parece, e é aí que surge o lado forte da história, né? Muito humor escrachado que usa situações ali absurdas justamente para criar situações excêntricas que fazem a gente ficar completamente incrédulo de que aquilo tá acontecendo. Só que, estranhamente, todo esse acúmulo de coisas funcionam e funcionam muito bem. A gente tem nele uma porrada de et acontecendo o tempo todo, né? Só que, apesar disso, eu senti que ele serve muito mais para adicionar essa dose de humor excêntrico na história, né? Do que só ser ali um fanservice barato jogado na nossa cara. Então, são situações que têm coerência com o roteiro e com a proposta da narrativa, só que é um estilo de piada que pode não agradar todo mundo. No caso, para assistir esse anime, precisa ter uma mente aberta o suficiente para levar tudo isso só como ficção e não acabar caindo ali em problematizações em relação a alguns certos acontecimentos. Se você olhar pelo contexto moral, realmente existem algumas coisas ali que a história pega meio pesado e que na vida real seriam muito problemáticas, né? Mas como eu disse, essas situações absurdas possuem uma justificativa na narrativa que permitam que elas sejam inseridas ali sem que elas se tornem fanservice só por fanservice, tá? Eu falei que não ia dar spoiler, mas só pra vocês entenderem, eu vou contar uma situação. Pro azar da Fuko ser ativado, o toque precisa ser na pele dela. Se for por cima da roupa, não vai acontecer nada. Então, tem uma situação em que o Andy simplesmente mete as mãos nos peitos da Fuko, por baixo da camiseta dela. Por quê? Porque quanto mais íntimo for o toque, maior é o azar. Só que ele não é um tarado que nem o Meliodas, entende? Então, ele não tá fazendo isso porque ele quer tirar proveito sexual dela, mas porque eles descobrem ali justamente que quanto mais íntimo for esse contato, mais forte é o azar que vai cair em cima dele e maiores são as chances dele morrer. Enfim, apesar de ser um shonen, a história tem dois protagonistas muito únicos com habilidades que parecem mais maldições do que qualquer outra coisa, né? Porque imagina ter uma habilidade de azar, e isso acaba quebrando o padrão que a gente tem dentro desse tipo de obra, né? O que eu acho que faz com que o anime seja tão cativante assim logo à primeira vista. Apesar da Fuko ser a típica garota melodramática e fofinha ali dos animes, o Andy parece um animal selvagem, bestial, que mal raciocina e só sabe destruir tudo. E isso faz com que a dinâmica entre os dois
seja muito divertida. E também acaba impactando a gente nos poucos momentos em que ele apresenta aí uma outra face da sua personalidade, a que se importa com as pessoas e os sentimentos dela, causando um choque na gente, justamente porque a gente não espera nada disso vindo, nada nem parecido vindo da parte dele. Enquanto eu assistia o anime, eu me questionava o tempo todo que tipo de droga o autor usou quando foi escrever essa obra, porque é tanta viagem, mas tanta viagem que o cara não tinha como pensar nessas coisas sem estar muito chapado. Mas a verdade é que, pelo menos até onde eu assisti até agora, que é até onde tá na Star Plus, funciona muito bem. Em relação à animação, ela é muito boa. A gente tem muitas cenas de lutas, batalhas, coisas sendo destruídas e tudo acontece sempre de forma muito fluida, com efeitos especiais bem aplicados, coreografias muito bem feitas, movimentações de câmeras também ali e uma trilha sonora que deixa tudo bem imerso ali dentro dessa loucura toda. Uma coisa que também é um diferencial aqui é que ele não perde tempo explicando os poderes de forma extremamente detalhada pra gente, sabe? Mas a gente vai descobrindo junto com os protagonistas como tudo funciona e dá super certo pra narrativa. Até porque não existe escrita pior do que aquela em que um personagem fica explicando para o outro coisas que os dois já sabem, né? Só com uma função de informar a gente. Um outro ponto positivo da história é a capacidade que o autor teve de sempre criar um suspense sobre como essa dupla de protagonistas aí vão conseguir escapar das batalhas que eles acabam se enfiando, e isso cria um gancho forte para que a gente queira continuar acompanhando a história. E pelo pouco que já foi apresentado, alguns pontos de desenvolvimentos mais profundos ali dos personagens já estão sendo inseridos, o que mostra que mais pra frente eles vão ser trabalhados em camadas mais profundas, e isso é bem positivo, né? Porque aí não fica só escracho e baboseira, tipo besterol americano, sabe? Caso besterol japonês. O fato de que os inimigos que vão sendo inseridos ali também não são os caras maus que toda a trama possui, também cria um diferencial em Undead Unluck. Então, se você quer um anime que é uma montanha-russa de absurdos, lutas, ação, comédia, assista esse daqui, porque eu acredito que você vai gostar. Se você já tá assistindo, me conta aqui nos comentários o que é que você tá achando, se tá gostando, se não tá, porque eu tô curiosa pra saber. E obrigado por chegarem até aqui. Beijos. Tchau.